Futebol na Canela 2. Thiago Lopes de Faria. Muito bem, ao som do Pearl Jam a gente começou aí o nosso Planeta Bola e vamos ao destaque do fim de semana. Destaque do final de semana no Planeta Bola. Obviamente destacar o título inédito do Crystal Palace, que nos pênaltis bateu o Liverpool 2-2 no tempo normal e nos pênaltis vitória por 3-2, 5 pênaltis desperdiçados. Alisson até pegou pênalti, mas o Anderson, o grande herói da Supercopa da Inglaterra. Olha, daqui a pouco nós vamos para a cidade do Porto conversar com o Tony Montalvão sobre a situação do Boa Vista e o triplo rebaixamento na Liga Portuguesa já. Vamos ao mercado da bola. Crystal Palace perde recurso contra rebaixamento europeu por envolvimento com Textor. O Crystal Palace perdeu seu recurso no Tribunal Arbitral do Esporte, TAS, contra o rebaixamento da Liga Europa para a Liga Conference. A punição tem relação direta com John Textor, gestor do Botafogo. Os Eagles acreditavam que havia garantido sua vaga na segunda competição da UEFA, a Liga Europa, após o título histórico da Copa da Inglaterra na última temporada. Mas tudo ruiu rapidamente em decepções. A UEFA rebaixou o Palace para a Liga Conference devido à participação de um dos seus sócios, John Textor, no Lyon. O regulamento não permite dois clubes da mesma propriedade disputando a mesma competição. Textor vendeu sua parte e o Palace acreditava que havia feito tudo o necessário para provar que o investidor não possuía mais participação no clube londrino a tempo do prazo final. Após considerar as evidências, o painel concluiu que John Textor, fundador da Eagle Football Holdings, possuía ações na CPFC, no Crystal Palace Futebol Clube e no Olympique de Lyon, e era um membro do conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes na época da data da avaliação da UEFA, disse o CAS sobre o caso. O painel também rejeitou o argumento da CPFC de que receberam tratamento injusto em comparação com o Nottingham Forest e o Olympique de Lyon. O painel considerou que os regulamentos da UEFA são claros e não oferecem flexibilidade para clubes que não estão em conformidade na data da avaliação, como o Crystal Palace alegou. Essa decisão significa que os vencedores da Community Shield terão que jogar contra os perdedores da preliminar da Liga Europa entre Fredrikstad e Midtjylland por uma vaga na terceira competição da UEFA, então não há mais o que fazer. O Crystal Palace está na Conference League. Tottenham quer tirar Savinho do Manchester City. Ex-Atlético Mineiro, Savinho foi negociado com o City em 2022 após ser contratado pelo Troyes. Passou por empréstimos por PSV e Girona antes de ser negociado com o Manchester City em 2024. Savinho fez sua estreia pelo time de Pep Guardiola na última temporada e participou de 48 jogos em todas as competições, com 3 gols e 11 assistências. Então, Thomas Frank aí pediu a contratação de Savinho. A expectativa é um acordo em torno de 70 milhões de euros entre as partes. Ex-Corinthians, Carlos Miguel negocia com o Palmeiras. A probabilidade do ex-corintiano é enorme de assinar com o Palmeiras, uma vez que o Nottingham Forest o liberou, né? Não faz mais parte dos planos para esta temporada. Al Ahly apresenta Alexander. Após ceder o Alexander... Desculpa. Falei groselha. O Al Ahly apresentou Enzo Milot, que estava no Stuttgart. Após ceder Alexander para o Atlético Mineiro, o Al Ahly buscou a reposição do futebol europeu, anunciando o jovem Enzo Milot. O meia francês custou 28 milhões de euros ao clube saudita e assinou contrato de 3 anos pelo atual campeão da Champions Asiática. Ainda na Arábia Saudita, Al Nassr confirma a contratação de Inigo Martínez, 34 anos, que estava no Barcelona. Ele assina contrato até junho de 2026, com opção de mais uma temporada. Marcos Rojo troca o Boca pelo Racing. E tem uma curiosidade, ele não pode jogar o torneio clausura. O Diego Milito, acho que não leu direitinho lá o regulamento. O presidente do Racing contratou o Marcos Rojo e ele não pode jogar pela academia no Campeonato Argentino. Só na Libertadores da América, cara. É brincadeira ou não? Sem atuar desde maio, o argentino se despediu dos chineses com 118 jogos temporada. 118 jogos em 5 temporadas, perdão. Cria do Estudiantes, Marcos Rojo defenderá a terceira camisa do futebol argentino. Além dos 2 citados anteriormente,
Ele jogou no Spartak Moscou, Sporting e Manchester United. Formação do futebol brasileiro, Cuiabá demite o técnico Guto Ferreira. Ele não resistiu à derrota para o Avaí no domingo, deixou o comando do Cuiabá. Após 2-0 na ressacada, ele deixa o Cuiabá, o Dourado, na 7ª colocação. Darwin Nunes, como a gente antecipou, deixa o Liverpool e assina com o Al Hilal. Pedido do técnico Jorge Jesus, 53 milhões de euros no negócio, mais bônus, ele assina por 3 temporadas. Chevalier, novo goleiro do PSG. Nas últimas temporadas ele estava no Lille. Custou 55 milhões de euros aos cofres do atual campeão francês e da Champions. Ex-Barcelona é forçado a encerrar a carreira aos 23 anos. Trata-se de Joan González, meio-campista espanhol que estava no Lecce. A questão é um problema cardíaco que o Joan González está enfrentando e aí ele abrevia sua carreira. Seguindo ainda, sem acordo com John, West Ham anuncia o dinamarquês para o gol. Trata-se de Mads Hermansen, ex-goleiro do Leicester, que custou 20 milhões de euros aos cofres do clube londrino. Benjamin Sesko é confirmado como novo reforço do Manchester United. O esloveno estava no Leipzig, onde atuou por 2 temporadas. Então, novo atacante aí dos Red Devils, Benjamin Sesko. Negociação em torno de 80 milhões de euros, contrato até 2030. Terceiro reforço para o setor de ataque. Já tinha contratado Eupelmo e Matheus Cunha, que estavam no Brentford e no Wolverhampton. Sesko, pelo Leipzig, jogou 87 jogos, marcou 38 gols e deu 8 assistências. Já pela seleção da Eslovênia, são 41 jogos e 16 gols. Fluminense anunciou Luciano Acosta. O clube vai pagar 22 milhões de reais pelo passe do jogador argentino que estava no Atlas. Acosta fez 150 jogos pelo Atlas, com 54 gols e 53 assistências. Já na atual temporada, ele jogou 23 jogos, balançando as redes 7 vezes e deu 1 assistência. Então tá aí o argentino Luciano Acosta, o meia ex-Atlas DC United e Estudiantes, revelado pelo Estudiantes de La Plata. Esse Flamengo é apresentado no Atlético Mineiro. Trata-se do atacante Renier, 23 anos, que pertencia ao Real Madrid. Ele assinou o contrato até 2029. O Galo adquiriu 50% dos direitos econômicos e os outros 50% continuam com o Real Madrid. Não conseguiu fazer nada na Europa o Renier, né? O Botafogo, que dava como certa a saída do John para o futebol inglês, anunciou Neto, goleiro de 36 anos, que chega com contrato até junho de 2027. Ele estava no Bournemouth da Inglaterra. Falando em Inglaterra, o Burnley apresentou mais um. Trata-se de Armando Broja, que estava no Chelsea e assinou por 5 temporadas. Ele chega por 20 milhões de libras, aproximadamente 146 milhões de reais. Então tá aí, Armando Broja, albanês, 23 anos, ex-Chelsea. Aston Villa anuncia a contratação de Evan Gessan, que estava no Nice. O atacante custou 35 milhões de euros, aproximadamente 220 milhões de reais. Ele é formado na base do Nice e pela camisa do time francês atuou 108 vezes, com 21 gols e 11 assistências. A gente tinha falado já há alguns dias, o Vitesse teve o recurso negado, né? Entrou com o recurso para tentar evitar a desprofissionalização, mas perdeu. E o Vitesse deixa de ser clube profissional, vai jogar ligas amadoras no futebol holandês, né? Tradicionalíssimo Vitesse. E a última, Diego Simeone tem um filho chamado Gianluca, e aos 27 anos ele abandona a carreira de jogador profissional. Ele estava na 4ª divisão espanhola, atuando pelo San Rafael. Além de Ibiza, Xerez Deportivo, Tudelano e até o Rayo Maia Honda.
Então tá aí o filho do Simeone, o filho do meio, pendura chuteiras. 9h13 em Campo Grande, 10h13 horário de Brasília, rápido intervalo, já Tony Montalvão ao vivo conosco, falando do triplo rebaixamento do Boa Vista em Portugal. Futebol na Canela 2.